Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bate-Papo Dr. Flávio Oliva. E dando continuidade ao nosso assunto, que nós estávamos falando no episódio passado sobre alimentação, sobre atividade física, e eu sempre falo que são 4 pilares básicos e super importantes. Se nós tivermos um sono de qualidade, uma hidratação adequada, uma boa alimentação e a prática de atividade física, esses 4 pilares básicos vão dar uma qualidade de vida muito boa para qualquer pessoa. E pensando nesse assunto, hoje eu trago para nós conversarmos um neurologista, Dr. Carlos Maurício, para nós conversarmos um pouco sobre o sono e um pouquinho sobre hidratação também. Maurício, seja muito bem-vindo, uma satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado, Flávio, pelo convite. É um tema que nos agrada, né? A gente é da área, né, de neurologia, minha formação é em neurologia e medicina do sono, então é um tema que a gente trabalha constantemente. Estou aberto a perguntas aí, né, na nossa manhã aqui de conversa. Isso é bom. Como o Dr. Maurício falou, ele é neurologista e também trabalha com a parte da medicina do sono, não é isso? Sim. E aí eu começo perguntando para o Maurício, o que é o sono? Qual é a importância do sono na vida de uma pessoa? E de uma maneira bem simples, como é que a gente pode dividir as fases do sono? Bem, isso é um aspecto fundamental, né? Então, o sono é um estado fisiológico, né, e comportamental. Então, se a gente pegar, né, desde os animais mais simples, os animais invertebrados, passando pelos animais vertebrados, todos os animais adormecem, né? Eles têm uma fase em vigília e uma fase em repouso. Então, o sono é um estado fisiológico necessário a todos os seres vivos, né? Na ordem de evolução, esse sono ele começou a ficar mais complexo a partir dos mamíferos, né? Então, a partir dos mamíferos, a gente divide 2 fases do sono em fase não REM e fase REM, né? Fase não REM seria, né, um sono superficial, sono intermediário e o sono profundo, ou sono de ondas lentas. E o sono REM é uma fase ativa em que você sonha, né? Então, de forma meio simplificada, seria então, né, o sono, a partir dos mamíferos, você tem essa constituição. O sono é necessário, sim, tá? Eu sempre falo assim, quando dou aula, de uma frase bem interessante, que é um pesquisador que já faleceu há alguns anos, que é chamado professor Alan Redschaffen. Ele falava o seguinte: se o sono ele não é uma função absolutamente vital, então foi o maior erro que o processo evolutivo já aconteceu, né? Então, isso mesmo, né? A gente consegue ver esse estado fisiológico ao longo do processo evolutivo. Se ele é mantido íntegro, ele é necessário a todos os seres vivos. E o sono tem uma função importante porque você descansa a mente, durante o sono você libera alguns hormônios, você tem um processo de relaxamento do corpo, isso influencia diretamente na formação, tanto na sua parte comportamental, quanto na sua parte física, na sua parte emocional. Isso não influencia, não é isso, Maurício? Com certeza, né? Então, os estudos experimentais em animais, né? Então, se faz muito estudo experimental com privação em animais, né? Você pega camundongos, submete à privação, né? Que são, né, como eu falei, né, o sono com toda a complexidade ele já é observado a partir dos mamíferos. Então, quando você submete, por exemplo, os animais à privação do sono, né, se você mantiver privado com privação total, depois de algumas semanas os animais falecem, né, por aumento da atividade catabólica, né, com comprometimento imune, né, de infecções, sepsemia. Então, realmente, o sono é necessário, né? Então, se a gente observar assim, né, a privação do sono, né? Um dia que você dorme mal, você acorda de mau humor. Então, influencia a parte comportamental, mental, né? Quando você dorme pouco, né? A sua memória, a atenção é comprometida, a memória episódica, né? O raciocínio é comprometido. E como você perde também uma noite de sono, tem um aspecto metabólico e cardiovascular. Né? Então, o sono ele é importante, é reparador. Algumas pessoas dormem cedo. Sim. E tem um período, uma quantidade de horas boas, mas às vezes termina acordando cansados. Isso aí. Como é que pode explicar essa situação de você, apesar de dormir relativamente bem, acordar cansado? Isso é verdade. Assim,
o processo de envelhecimento, né? Então, o sono ao longo da vida, a necessidade de sono, ela varia ao longo da vida, né? Ela varia de acordo com a faixa etária. Então, a Sociedade Americana de Medicina do Sono, né? A Sociedade Internacional, tem determinado, por exemplo, o tempo mínimo, né? Para cada faixa etária. Então, a recém-nascido, né? O adolescente, o pré-adolescente, adolescente, o adulto, né, e o idoso tem necessidades distintas, né? Então, na medida que a gente vai envelhecendo, a nossa necessidade de sono vai reduzindo, né? Quando você é adolescente, você tem um sono profundo, né? Na medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem um sono um pouco mais fragmentado. Então, essa necessidade, ela varia, realmente. E varia também entre indivíduos, né? Da mesma faixa etária. Tem indivíduos que necessitam dormir 10 horas, tem outras pessoas que necessitam dormir 6 horas, né? São chamados dormidores longos e dormidores curtos, né? Então, nem sempre dormir pouco é ruim, né? Então, essa percepção, isso é individual, né? Eu sou um dormidor curto, eu durmo 6 horas, para mim é suficiente. Minha esposa é uma dormidora longa, ela necessita dormir 9 horas e meia, 10 horas para se sentir bem. Então, além do tempo, né? Você deve respeitar isso, né, de acordo com a faixa etária. Há também, obviamente, a qualidade, né? Então, muitas vezes a pessoa dorme 8 horas, mas a qualidade do sono é ruim. Ela desperta várias vezes, né? Ela tem um sono muito fragmentado. Então, é necessário também investigar isso, né? Na verdade, a medicina ela sempre vai ser individualizada. Você precisa fazer uma boa anamnese, entender o paciente, saber do seu contexto, às vezes do próprio ambiente. Se você não dormir em um ambiente, digamos assim, escuro totalmente, sem barulho. Às vezes você dorme com o filho no seu quarto, às vezes você está preocupado, dorme com o telefone e nem consegue dormir porque você fica checando. Então, você tem que ter uma avaliação personalizada daquele paciente para poder entender realmente qual é o distúrbio que está atrapalhando o seu sono. E hoje, Maurício, eu vejo muitas pessoas falando sobre sono, e alguns relógios, alguns smartwatches, já têm a avaliação do sono. E é legal a gente ver isso aí, as pessoas conversando, dormir pouco, dormir bem, tantas horas de sono REM. Então, é bom o paciente começar a ter esse entendimento. Hoje tem muitas informações nas redes sociais, então ele sabe das coisas e procura o tratamento. Sim, é verdade. Isso é bem interessante. Sim, é isso. Eu acho que a tecnologia veio para isso, né? Tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto negativo, né? A gente fala disso. Existe um livro bem interessante que é sobre a sociedade 24/7, né? Mostrando assim o efeito deletério da revolução industrial, das novas tecnologias sobre o sono. Então, nessas séries históricas, a gente observa que hoje em dia a gente está dormindo cada vez menos, né? É um aspecto interessante, né? Com essas novas tecnologias, né, você, né, de uma certa forma, às vezes ajuda, né, na percepção, né? Hoje eu estou dormindo pouco, eu tenho que melhorar o meu tempo de sono, né? Então tem um aspecto importante educacional. Né? E hoje as pessoas perderam noção do que é dia e o que é noite. Porque quando o sol se põe às 18 horas, na teoria, acabou o dia. Só que hoje nós estamos com a luz, você fica trabalhando até 9, 10, 11 horas da noite e às vezes você perde a noção e o corpo não entende. Isso. Ele entende que é dia, porque tem um estímulo luminoso, você tem aquele estímulo luminoso e para o organismo aquilo é dia. Então, às vezes, nós perdemos o nosso ciclo para entender o que é dia e o que é noite. Isso influencia muito na qualidade do sono, né, Maurício? Isso é verdade, né? Então, eu vejo, às vezes, da mesma forma que você falou sobre as novas tecnologias, né? Sobre a informação adequada, há muita desinformação, né? Por exemplo, no outro dia, a gente fez a Academia Brasileira de Sono, né? Antigamente era a associação, virou academia, fez um post sobre isso, né? Sobre a utilização, às vezes, de inteligência artificial para modular, por exemplo, o seu tempo de sono. Isso é inadequado, né? Então, muitas vezes, você cria um pouquinho de desinformação em relação a isso. Mas essa percepção, né, que eu vejo, né, da produtividade, isso vem há muitos anos, né, desde da Revolução Industrial, novas tecnologias, né, delegando, por exemplo, ao sono uma função não importante. E agora, assim, com os estudos que a gente tem observado nos últimos anos, ao contrário, né,
você ter uma boa noite do sono afeta muito, né? A função cardiovascular, metabólica, né? Diminui o risco de acidente, está associado, né? Já respondendo a sua pergunta, à relação metabólica, né? Existem alguns hormônios que são importantes, né, e produzidos durante o sono, né? A leptina e a grelina, que trabalham com a saciedade e o apetite, né? Quem dorme menos, né, tem um descontrole desses hormônios, aumentando o risco, né, a ingesta de produtos calóricos. Né? Então, acho que a pessoa não dorme e vai comer. Ele não dorme, ele fica ansioso, ele fica... e já que ele não dorme, eu ia perguntar justamente isso. Quais são os principais transtornos do sono? A gente ouve muito falar em insônia, mas existem outros, né? Sim. A gente tem uma classificação internacional que está na terceira versão, né, de 2024, revisada, né, de 2023. Então, há cerca em torno de mais de 70 tipos de transtorno do sono. Né? Então, esses transtornos do sono são agrupados em 6 grandes grupos, né, que é a insônia, né, os transtornos da insônia, os distúrbios respiratórios, aí entra a apneia do sono, a apneia central, hipoventilação associada à obesidade, que é um outro transtorno que às vezes é pouco lembrado, né? A sonolência excessiva, chamada hipersonia, né? Transtorno do ritmo circadiano, é quando você tem um desalinhamento do ritmo circadiano com o horário ambiental. As parassonias, que são doenças que você tem uma dissociação do estado da vigília com sono, por exemplo, o sonambulismo, o terror noturno, né? E existe o transtorno do movimento relacionado ao sono, é uma condição em que você tem muitos movimentos motores. Exemplo, assim, das pernas inquietas, né? Que é um transtorno muito frequente e desconhecido ainda. Então, esses 6 grandes grupos, né, englobam mais de 70 tipos de transtorno do sono. Alguns, o diagnóstico é clínico, né, através da anamnese, como você falou, né, uma anamnese adequada, a história do sono é importante. Às vezes, a necessidade, sim, da realização de um exame específico, a polissonografia, né, para... Né, a gente vê o quão complexo é o sono. Então, mais de 70 transtornos. Às vezes a pessoa não consegue dormir e você acha que aquilo é uma coisa simples, e quando você vai investigar, você descobre que às vezes é multissistêmico, sim, tem vários mecanismos envolvidos. E algumas pessoas dormem após o almoço, dormem à tarde. Esse sono vespertino, vou dar uma cochilada após o almoço. Esse sono ajuda ou atrapalha? Não, a sesta, né? O cochilo pós-prandial é cultural, né? Algumas culturas você tem ainda mantido, né? Com o passar, que a gente falou um pouquinho sobre desenvolvimento cerebral, né? Então, normalmente, esse cochilo, né? Esse cochilo ele é abandonado, né? Normalmente, a criança, né? O adolescente, pré-adolescente, ainda tem um cochilo, né? Pós-prandial, mas geralmente, em algumas culturas, ele é abandonado, né? A gente podia, assim... Existe duas redes, vamos dizer assim, existe 2 sistemas que interagem, né? Que é o chamado sistema circadiano, né? O sistema que ele é regulado por um núcleo localizado no hipotálamo. Esse sistema é o relógio circadiano, né? Então ele fala o momento que você tem que ficar acordado, né? A vigília, e o momento que você tem que adormecer, né? Esse sistema ele funciona próximo de 24 horas, por isso chamado circadiano. E existe outro sistema que é homeostático, né? Então, quando a gente fica acordado, a gente vai quebrando o ATP, né, e produzindo adenosina. A adenosina, esse neurotransmissor, ele se acumula ao longo do dia e ele dita o momento que você adormece. Então, esses 2 sistemas eles têm que agir com reciprocidade, né? Então, fazendo com que você adormeça, né? Normalmente tem um sono, né, propício a partir das 23 horas, porém, você ainda tem um pequeno resquício de sonolência pós-prandial. Por isso que é normal você ter um pouquinho de sonolência nesse período. Então, você tem um sono maior, mais consolidado a partir das 23 horas e ainda o resquício, né, de um estado de sonolência chamado gate sleep, né, portão de sono, aí depois do almoço. Por isso que é natural você ter um pouquinho de sonolência. Tem problema você dormir após o almoço, desde que seja um intervalo, né, um cochilo curto, né?
Então, não tem problema, os pacientes perguntam. Eu geralmente oriento para dormir 20 minutos, 30 no máximo. Isso mesmo. Para não alongar muito, senão você termina alterando todo o seu eixo. Sim. E aí, falando sobre eixo, nós temos aí o cortisol, podemos ter a melatonina. Como é que esses hormônios influenciam no sono? E quando eu prescrevo tanto o cortisol para tentar resolver o ciclo circadiano dele, quanto a melatonina, como é que eles funcionam e realmente tem a indicação de prescrevê-los? Isso é um aspecto importante, né? Por exemplo, como a gente tinha falado, né? O nosso núcleo nosso relógio circadiano, o nosso núcleo supraquiasmático, ele regula, né? O metabolismo, a secreção desses hormônios, né? O cortisol é um hormônio da vigília, né? Ele é produzido, né, pelo eixo hipotálamo hipofisário, mas ele é produzido a partir do despertar, né? Então, a partir do despertar, durante o sono profundo, praticamente o cortisol é muito baixo, mas ele é produzido a partir do despertar. E ele cai ao longo do dia, né? Então, ele tem uma queda, né, ao longo do dia, especialmente à noite, né? E especialmente durante o sono. Então, tem essa curva, que é o contrário da melatonina. A melatonina é um hormônio de fase escura, né? Ele é produzido geralmente ao entardecer, né? Na ausência de luz, ele é produzido, tem um pico em torno de 2 a 4 da manhã, tá certo? E logo ao despertar, ela diminui. Então, eu sempre falo que há uma curva diferente, totalmente oposta ao cortisol. Então, e você tem que ter cuidado com isso, né? Por exemplo, você administrar cortisol às vezes à noite atrapalha, né? Por exemplo, o sono. Então, por isso que muitas vezes a gente administra cortisol pela manhã, mas às vezes não é possível, né? Mas paciente que está usando cortisol às vezes tem dificuldade de dormir por conta disso. A melatonina, da mesma forma, né? Se você administrar melatonina durante a vigília, você vai ter uma diminuição, vai ter um pouquinho de sonolência, tá? É antifisiológico, né? Então, a gente tem que ter cuidado, às vezes, de usar a melatonina em outros horários, né? Você pode, por exemplo, fazer uma dessincronização total do seu ritmo circadiano, né? Então, esses dois substâncias, né, esses dois hormônios, eles trabalham, né, dessa forma, né, durante o alerta cortisol e durante o sono. E vem também aí para, digamos assim, bagunçar ainda um pouquinho mais a cafeína. Exatamente. O consumo do café, hoje as pessoas terminam usando a cafeína, não apenas no café, mas como complementação, os atletas utilizam. A cafeína, às vezes, também auxilia um pouco no processo da dor. Como é que é a cafeína nesse meio? É verdade. Hoje em dia, a gente, desde a produção lá no início do século passado, da utilização da cafeína na Coca-Cola, hoje em dia é uma substância onipresente, né, em tudo, né? Desde as medicações para enxaqueca, né, para dor de cabeça, você tem uma Neosaldina lá, tem uma 50 miligramas, se eu não me engano, de cafeína, né? Então, às vezes, é um estimulante do alerta, né? Então, a cafeína, ela age contra o sistema homeostático. Então, a gente falou assim, quando a gente fica acordado, a gente vai quebrando a molécula de ATP para a produção energética, e essa adenosina ela vai se acumulando ali no cérebro, né? E ela avisa que o corpo está cansado. Então, é um neurotransmissor chamado homeostático. O que a cafeína faz? A cafeína bloqueia esse neurotransmissor, a adenosina. Por isso que você se sente mais alerta, né? A cafeína tem uma duração aí de 4 a 6 horas, né? Então, você melhora o teu alerta, melhora a sonolência, porque bloqueia esse neurotransmissor, né? Então, é bom. Assim, depende do momento do uso, e depende da dose também, exatamente, como né? tudo. As pessoas usam às vezes a cafeína, principalmente na atividade física, como um estimulante. Isso. E às vezes coloca uma dose acima e depois tem uma taquicardia, tem uma sensação de um mal-estar. E às vezes é a dose, a pessoa em busca de resultados, em busca de performance, às vezes termina pesando a mão e tem alguns efeitos. Então, por isso que é importante você ter uma orientação adequada, sempre consultar o seu médico, o seu nutricionista, o seu fisioterapeuta. Então, a atividade física como um todo, puxando um pouco para a parte da atividade física, tem que ter um acompanhamento desde o médico, preparador físico. A alimentação é importante, a reposição, a complementação, a suplementação é muito importante. E pegando nesse sentido, quais são os ativos que eu posso utilizar, Maurício, para ter um sono de qualidade,
quando a gente fala um pouco sobre higiene do sono, o que é a higiene do sono? Como é que eu tenho que me preparar para ter uma noite de sono de qualidade? O que eu tenho que fazer? Perfeito. É só um aspecto bem interessante porque são informações simples, né, que você pode fazer. Higiene do sono é um conjunto de medidas educacionais, né, que a gente implementa para qualquer paciente. O ideal, assim, quando o médico avalia o paciente, você tem que fazer uma pergunta sobre o sono, né? Então, um aspecto importante que você está falando. E higiene do sono são medidas educacionais, né? De educação, né? Elas, você pode, por exemplo, acessar hoje em dia, existe várias, né, sites que orientam isso. Essas medidas educacionais vão desde que, por exemplo, né, um momento adequado para você ir para a cama, um momento adequado para você acordar, né? Você ter um ritmo, né? Isso é importante, né? É ruim, por exemplo, o paciente adormecer num horário, no outro dia no outro e acordar no outro. Então, isso é ruim, né? Então, você ter uma rotina, isso é importante, né? Desacelerar, né, as atividades antes de dormir, né? Eu sempre falo que o adormecer é um processo, né? O corpo deve estar cansado, mas também a mente deve estar desocupada, né? Assim, desacelerar as coisas. Não adianta você ir para a cama, por exemplo, pensando muitas coisas que tem que fazer no outro dia, né? Compromissos, né? Esvaziar o pensamento, né? Não levar o trabalho para o momento de dormir, desacelerar essas atividades. A atividade física regular é importante, a gente orienta desde que não seja muito próximo de dormir, né? Então, acaba atrapalhando um pouquinho, né? Evitar o uso, né, de bebidas cafeinadas depois das 5 horas da tarde, porque a cafeína tem uma meia-vida aí de 4 a 6 horas. Se você, por exemplo, tomar um café expresso depois das 17 horas, a cafeína provavelmente vai ficar, né, no sangue até meia-noite. É lógico, né? Tem pessoas que, né, não tem... tem pessoas que têm... Uma sensibilidade maior, uma sensibilidade. Assim. Tem pessoas que, né, que não influenciam, né? Assim, não tem tanta sensibilidade à cafeína. Né? Isso é até geneticamente determinado, tem pessoas. Né? Então, esse conjunto de hábitos educacionais é necessário que a gente estabeleça e avise, né, para os pacientes, desde o médico generalista ao médico do esporte, né, ao médico especialista. Né? Então, a gente... Eu costumo falar meus pacientes uma regra 3-2-1. Eu sempre falo, Maurício, 3 horas antes de dormir você não deve comer mais nada, evita refeições. 2 horas antes de dormir, não bebe muito líquido, até água. Porque algumas pessoas acordam à noite para urinar. E o 3-2-1, desligar as telas. Você desligar a televisão, tentar... Eu sei que tem profissões que não permitem, mas pega o telefone, põe no outro quarto, desliga, põe no modo avião para você tentar dormir. Porque esse básico, você consegue ter um sono melhor, você consegue desligar a televisão. Quero dormir 11 horas. Desliga a televisão 10 horas. Isso mesmo. Para você começar o seu preparo. Você pode fazer meditação. Existe hoje a parte da aromaterapia. Você coloca alguns óleos no seu quarto, que ele fica exalando ali, você melhora, você relaxa. Então, são muitas ferramentas. Isso é verdade. E também tem a parte, digamos assim, que você intervém, propriamente dito, o uso do CPAP. O que é o CPAP? Quando é que está indicado o CPAP? A gente só usa o CPAP no caso da apneia. Como é que funciona isso? Perfeito, é isso mesmo, né? A promoção do sono, a higiene do sono é fundamental, né? O CPAP, né? O CPAP é um nome em inglês, né? Continuous Positive Air Pressure. Então, aparelho de pressão positiva contínua. Então, ele foi descoberto na década de 80 por Sullivan, né? Era um pesquisador, e ele observou, né, que o uso desses aparelhos, né, de pressão positiva não invasivos, que, como eu falei, o termo em português é aparelho de pressão positiva, ele melhora, né, os eventos obstrutivos. Né? Então, o CPAP ele deve ser indicado para pacientes, né, que têm uma apneia moderada a grave, diagnosticados. Né? Então, eu já vi colegas usar CPAP sem fazer o diagnóstico adequado. Né? Tem efeitos colaterais? Tem. Né? Você pode ter, por exemplo, é raro, mas você pode ter aerofagia, você pode ter um barotrauma, né? Porque o aparelho de pressão positiva é graduado, né? Ali comporta até 20 centímetros de água, né? Então é muito ar, né? Então pode realmente atrapalhar se não for bem indicado, né? Até
né, gerar alguma doença, né, um iatrogênico, vamos dizer assim. Sim. Mas o uso do CPAP ele é indicado para quê? Para paciente com apneia moderada, apneia grave, né? Tá certo? Para paciente com apneia leve pode ser uma indicação, tá certo? Também, em segundo plano, tá certo? É realmente o tratamento mais efetivo até hoje, né? E aproveitando o gancho, né, com o uso dessas canetas emagrecedoras, os pacientes querem deixar de usar o CPAP. Né? Esse é um aspecto um pouquinho assim, que nos causa assim, um pouco de apreensão. Eu costumo falar, viu, Maurício, que as canetas, como famosas canetas, elas são ferramentas. É uma maneira que o paciente tem de entrar, digamos assim, no eixo, começar a perder peso e se tratar. Mas o tratamento, tanto da obesidade, quanto da apneia, quanto da insônia, ele é multidisciplinar e não é apenas. É claro que o paciente que começa a emagrecer, e a Anvisa agora recentemente liberou para o uso do tratamento da apneia, o paciente tem um sono de qualidade melhor porque ele emagreceu. Sim. Melhora a parte respiratória como um todo, não é isso? Isso mesmo, né? Acho que veio bem a calhar, né, com a nossa conversa, que na semana passada realmente a Anvisa, né, liberou, né, o uso da tirzepatide para o tratamento da apneia moderada grave em pacientes com obesidade, né? A apneia, na verdade, assim como a obesidade, é multifatorial, né? Desde fatores genéticos, né, o envelhecimento, né, um aumento de peso, sobrepeso, obesidade, mas há outros fatores por trás, né? Eu vou pegar um gancho, aproveitando, que com o nosso envelhecimento, existe uma queda hormonal. Então, baixa a nossa produção hormonal. No homem, a testosterona baixa, na mulher, todos os hormônios também vão baixando. E eu vejo muito, Maurício, as pessoas procurando o corpo perfeito, digamos assim, e às vezes não procura o médico, termina procurando um educador físico, tem acesso à maneira, digamos assim, no mercado paralelo aos hormônios esteroides. Isso. E é um risco muito grande. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a apneia, ela eleva o hematócrito, e quando você faz uso de hormônios esteroides, também há um aumento do hematócrito. Então, eu queria que o doutor explicasse um pouquinho o que é o aumento do hematócrito e os riscos do hematócrito elevado. É um aspecto bem interessante. Eu já vi, por exemplo, pacientes, né, usando testosterona com apneia grave, fazendo sangria exagerada. Né? Às vezes o tratamento era o uso do aparelho de pressão positiva, o CPAP. Né? Não, eu já vi isso, fiquei até preocupado, mas realmente o hormônio masculino, a testosterona, ela, ao contrário do hormônio sexual feminino, né, ele leva a um risco de distúrbios respiratórios. Né? Então eu sempre falo assim, enquanto a mulher tem mais insônia, né, 3, 4 vezes para cada homem, né, os pacientes que têm apneia geralmente são do sexo masculino. Né? O sexo masculino é um fator de risco. Por quê? Por conta dos hormônios. Né? Os hormônios sexuais protegem a via aérea, né? Eles tonificam a via aérea, por isso que as mulheres vão ter apneia na menopausa. Né? Então, aproveitando o gancho, né? Então, quando você fala realmente de pacientes que estão usando, né, testosterona, né, e tem apneia, eu acho um risco muito grande. Né? Então, realmente, se você usa, né, esteroides, você tem ronco, se o companheiro nota que você para de respirar, então você tem que fazer um diagnóstico, né? Porque o excesso de glóbulos vermelhos, né, isso aumenta a viscosidade e aumenta a chance de doença cardiovascular, o acidente vascular cerebral. Né? Eu já vi paciente... Trombose. Né? Tromboses. Né? Então, isso realmente é preocupante. Agora, sim, é possível você ter uma apneia do sono, e quando há uma indicação formal da reposição hormonal, você consegue conciliar desde que você tenha o acompanhamento, desde que você tenha um diagnóstico e tenha indicação, se for indicado usar um CPAP. Se você conseguir fazer esse preparo, o paciente pode utilizar. Eu sempre falo, Maurício, que a terapia de reposição hormonal não é para quem quer, ela é para quem merece. Você precisa trabalhar o paciente como um todo, tem que ter indicação formal para você fazer a reposição hormonal, descartar alguns fatores de risco, algumas contraindicações, e estando tudo bem, você pode colocar. Não é porque o paciente tem uma apneia
no momento sem tratamento que ele não vai poder utilizar. É isso mesmo. A apneia é uma doença muito prevalente, né? A gente fala assim, quais são as doenças do sono mais comuns? É a insônia, E né? a apneia? 30% da população, né, tem sintomas de insônia, 10 a 15 tem insônia crônica e a apneia, né? 32,9 brasileiros têm apneia, né? Então, um estudo do Episono realizado lá há alguns anos atrás, né? Então, a apneia é uma doença muito frequente, né? 33% da população adulta. É um terço da população, né? E na medida que a gente vai envelhecendo, né, há um crescimento exponencial, né? Quando a gente chega na sexta década, quase 60% dos pacientes têm apneia. Então, é uma doença muito frequente. Agora ela tem que ser tratada. Muitas vezes não há necessidade de aparelho de pressão positiva, né? Muitas vezes a redução, a consulta com o endocrinologista, com, né, o médico, o nutrólogo, né, que vai abordar ali adequadamente, né, a perda de peso, né, a utilização do esporte, das orientações nutricionais. Então, às vezes, não há necessidade, né? Hoje em dia tem um odontólogo que pode, né, entrar dentro do circuito com o aparelho de intraoral para apneia, que ele funciona bem adequadamente para casos leves. Então, e hoje em dia a gente falou das canetas emagrecedoras, né? Você pode ter o suporte, sim, né, do Mounjaro para auxiliar no tratamento da obesidade. Ele não trata a apneia, ele trata a perda de peso. Consequentemente, você melhora a parte respiratória. Sim. E aí, já que nós entramos para o lado das doenças, hoje em dia a gente vê muitos pacientes com diagnóstico das doenças degenerativas, Alzheimer, sim, Parkinson. Até que ponto o sono influencia nessas doenças? É um tema que me agrada bastante, né? Sono e doenças degenerativas, né? A gente fala assim, porque o sono está ligado, assim, a gente vai envelhecendo, né? A expectativa, né, de vida do brasileiro, né, está aumentando e muito, né? Hoje em dia tem expectativa, você vai ter um risco, obviamente, de doenças degenerativas. Mas por que isso, né? Qual o link? Então, em 2012, um grupo de pesquisadores lá da Universidade de Nova York, eles descobriram, né, um sistema de limpeza cerebral em estudos experimentais. Eles pegaram camundongos, né, injetavam substâncias no cérebro desses camundongos e pegavam os camundongos, deixavam esses camundongos artificialmente acordados e em sono natural. Então, eles observaram, né, que naqueles camundongos que eles submetiam à privação do sono, né, esses animais eles eram injetados com a proteína beta-amiloide, que é a proteína envolvida na doença de Alzheimer. Então, recapitulando, então, aqueles camundongos que não adormeciam, né, eram privados, tinham maior dificuldade de limpeza dessa proteína neurotóxica, né? Então, isso provavelmente acontece no cérebro humano, né? Então, na medida que a gente vai adormecendo, durante o sono profundo, o sono de ondas lentas, né, que é uma fase do sono não REM, você tem uma ativação desse sistema mais efetiva, né? Então, lavando essas proteínas tóxicas. Na medida que a gente vai envelhecendo, a nossa função de limpeza, a função linfática vai reduzindo, né? Você vai ter um acúmulo anormal dessas proteínas neurotóxicas e aí realmente seja o link aí do envelhecimento com as doenças degenerativas. Eu sempre falo que provavelmente isso aí vai ser isso vai ser um prêmio Nobel, sim, daqui a alguns anos, né? Essa é a grande pergunta. Como evitar, como minimizar? Existe algum medicamento, alguma substância? Hoje as pessoas falam muito, você tem que fazer reposição com vitamina B12, fala muito do NADH. Existe alguma maneira de você melhorar essa parte? Isso é o prêmio Nobel, né, para isso, né? A gente sabe que, né, efetivamente, tratar, né, os transtornos do sono, né, tratar a apneia, tratar a insônia, né, promover uma higiene do sono adequada, atividade física, né? Existem medicamentos que a gente pode utilizar, né? Por exemplo, para melhorar o sono, existe, né? Existe, por exemplo, agora, recentemente, a Anvisa já permitiu a chegada de uma nova substância, chamados antagonistas duais do receptor da orexina. São umas drogas, né, que já existem no mercado americano e europeu há algum tempo. É uma droga bem interessante, né? Antigamente se usava as drogas Z, Zolpidem, né, Zopiclone. São medicações efetivas, porém a gente sabe que tem alguns efeitos colaterais cognitivos, né? Se você usar com bebida alcoólica, potencializa, piora a apneia. Então, assim, né, existe algum suplemento que você pode melhorar o sono?
Então, isso vai depender, né? Certo. A melatonina, ela pode ser utilizada? Pode. A melatonina ela tem um efeito promotor do sono. Ela não é hipnótica, né? Ela pode melhorar um pouquinho a qualidade do sono, mas ela tem uma baixa eficácia na insônia, entendeu? Né? A melatonina tem evidência forte mesmo nos transtornos do ritmo circadiano, né? Como a gente falou, que é um grupo de doenças que você tem um desalinhamento do ritmo circadiano com o horário ambiental. Então, você usando a melatonina, né, algumas horas antes de dormir, você consegue, na verdade, devolver, ou seja, né, puxar o sono, adiantar ou atrasar o sono. Então, ela tem um efeito assim, nesse sentido. A melatonina você tem que utilizar com uma orientação médica, não é qualquer dose que funciona, você tem que ter o horário para tomar, tem algumas de liberação lenta, então tudo isso tem que ser analisado para o paciente ter realmente o benefício desse medicamento. Porque se você tomar baseado, meu vizinho toma, meu irmão toma, vou tomar também para melhorar o sono. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma avaliação e uma indicação tanto de dose quanto de horários precisos, sim. Senão você termina fazendo uma bagunça maior. O doutor falou há pouco de algumas drogas, e aí eu puxo assim, Maurício, hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão muito estressadas, tanto no trabalho quanto na parte familiar, no financeiro. Então, é uma cobrança por resultados, uma cobrança, às vezes, o imediatismo. Sim. Hoje, por exemplo, com o WhatsApp, as pessoas mandam uma mensagem, elas querem uma resposta na hora e nem sempre você está disponível. Então, ansiedade, tanto nas crianças, no adolescente, então, crianças muito ansiosas, e nos adultos também. Com certeza. Então, como é que tem sido hoje, principalmente a gente termina usando muito Covid, pós-Covid, como é que tem sido esse tratamento da ansiedade relacionado com sono e quais são os principais medicamentos utilizados? Que a gente pode usar. Né, o brasileiro, assim, da forma geral, né? Por exemplo, uma pesquisa também no grupo da Unifesp, ou seja, de 10 brasileiros, 6 têm queixas de sono, né? E isso antes da pandemia. Após a pandemia, o sono, né? O sono mundial, o sono dos brasileiros pioraram bastante, né? Aumento de adoecimento mental, de ansiedade, depressão. E quando a gente fala de sono, né, e doenças mentais, né, existe um link muito grande, né? Se você dorme mal, você vai ter mais ansiedade, né? Você vai ter uma perda da empatia, você aumenta a chance dos transtornos do humor, né? Uhum. E o inverso também, né? A pessoa que tem ansiedade, tem uma depressão maior ou depressão bipolar, ela vai ter, né, no futuro, né, uma insônia associada, né? Então, existe um link muito grande, né? Você dormir mal, você aumenta em quase 5 a 6 vezes, né, o surgimento de uma doença mental, né? Quando a gente agrupa todas as doenças psiquiátricas. Então, existe um link muito grande, né? Eu sempre falo assim, quando os pacientes vão comigo, né, para uma avaliação, eu sempre, né? Então, esse link, né? Se o paciente tem uma insônia, ele tem uma doença psiquiátrica, primeira coisa, ele tem que tratar a ansiedade, tem que tratar a depressão, né? E não simplesmente tomar a medicação indutora do sono, né? Porque a causa de tudo isso é a ansiedade, a depressão, né? Então, isso é importante. Às vezes, o paciente vai com a percepção que existe uma bala de prata, né? Para tudo, né? Doutor, me passa esse remédio, porque eu quero dormir bem. Mas por que você está dormindo mal? Ah, doutor, porque eu acordo muitas vezes à noite, eu levanto muitas vezes à noite para urinar, né? E aí eu pergunto do parceiro, ele tem algum problema respiratório? Tem, ele acorda muitas vezes, ele acorda engasgado, tem apneia, né? Às vezes pode ser um problema mais simples, né? Às vezes é ingesta hídrica, né? Então, às vezes o paciente bebe muito água antes de dormir, né? Levanta muitas vezes para urinar, isso interfere no sono, né? Na maioria das vezes, o ser humano é assim, o ser humano que é o atalho, que é o mais fácil. Então, me dá um remédio para dormir, eu preciso dormir. E às vezes o tratamento não é medicamentoso, somente isso. Se você não tiver todo um preparo, aquilo que nós conversamos, tanto do ambiente quanto uma própria meditação. É claro, às vezes você está com um problema e aquele problema tira a sua paz, e enquanto você não resolver aquele problema, as coisas não vão andar, mas você tem que ter uma válvula de escape. Isso mesmo. Para tentar, então,
A atividade física é uma maneira de você ter essa válvula de escape, a meditação, Perfeito. até a parte de terapia comportamental, né? Às vezes até de casal, para poder tratar a sua base, tratar a sua casa, às vezes no trabalho. Isso tudo é muito importante. Doutor Maurício, pensando num sono como qualidade, assim, qual seria assim, uma mensagem final sobre sono, qualidade de vida e longevidade? Então, eu acho que... Eu sempre pergunto para meus pacientes isso, né? Como você está dormindo? Né? E eu sempre pergunto, uma das perguntas que faz parte, inclusive, da higiene do sono, você faz uma atividade física? Né? Para mim, o ponto fundamental é a atividade física. Né? A atividade física diminui a ansiedade, né? Melhora a qualidade do sono, né? Reduz o peso. Então, para mim, a atividade física libera alguns hormônios, né? Libera alguns hormônios, né? Os hormônios GH, por exemplo, a gente falou, testosterona, né? Então, você dormir pouco, né? Aumenta o cortisol, né? Aumenta a hipertensão. Então, o sono de qualidade, né? Ele deve ser sempre uma busca para qualquer médico, né? E qualquer profissional que cuida, né? Com medicina e bem-estar. Né? É interessante como a atividade física ela termina prevenindo doenças e promoção de saúde. Então, a atividade física que muitas pessoas encaravam como sendo não, tem um personal, é um negócio de luxo, ir para academia é para quem tem tempo de sobra. Não, você tem que investir cada vez mais na sua saúde, porque sem saúde você não tem qualidade de vida nenhuma, vai ter um envelhecimento sem qualidade, porque o que nós queremos hoje, todo mundo está buscando isso, Maurício, é envelhecer com qualidade de vida, com autonomia, porque eu sempre falo que você ter músculo não é para você ficar um corpo bonito, é para você ter autonomia, conseguir levantar de uma cadeira, conseguir andar, subir uma escada, entrar em um carro. Perfeito, a musculação, ela é libertadora. Então, já tem estudos associando quanto maior a composição muscular do paciente, prevenindo algumas doenças degenerativas. Então, tem muito estudo, muita coisa acontecendo e as pessoas estão ficando cada vez mais ligadas com isso. E a prática, atividade física, um sono de qualidade reparador, uma alimentação que eu acho que o grande desafio hoje é a alimentação. Ultraprocessado, o fast food, muitos embutidos, isso aí influencia demais. E se nós formos conversar sobre alimentação, muitas crianças com autismo, TDAH, provavelmente associado com tipo de alimentação, até a obesidade em crianças relacionadas com a alimentação. Então, se nós conseguirmos entender que o sono é muito importante, o sono de qualidade, o sono reparador, uma hidratação, atividade física e alimentação, eu acho que isso é a fórmula simples, bem feito, básico, bem feito, para ter uma qualidade de vida. É isso mesmo, né? Você tocou, né, para finalizar aqui, sintetizou muito bem. Eu falo, em 2022, a American Heart Association, ela considera o sono como um dos 8 pilares. Né? Então, agora você pode falar dos 8 pilares, né, para a saúde cardiovascular. Então, eu não vou me lembrar de todos, mas o sono é importante, né? Eu fico até alegre assim quando eu pego algum encaminhamento de alguns colegas, né? Cardiologista, né? Aquele paciente que dorme mal, né? Tem um aumento da hipertensão noturna, né? O clínico geral que está atendendo o paciente não adormece bem. Então, encaminhar para o médico especialista, né? Dentro da minha área, que é medicina do sono, eu acho isso muito gratificante. E você sintetizou muito bem isso, né? Na verdade, para mim, o pilar é a atividade física e o sono de qualidade. E aí vem uma pergunta bem, o sono é um luxo ou é uma necessidade? É verdade, é uma pergunta instigante, na verdade, é uma necessidade, né? Eu sempre falo que o sono é uma necessidade básica, como você se sente, né? Você sente fome, sente sede, né? O sono é necessidade básica, desde os animais mais simples, né? Passando pelos animais vertebrados. Então, é uma necessidade básica para todos os seres vivos. Eu queria aproveitar, Maurício, para agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Quero deixar esses minutos finais para as considerações.
divulgar as redes sociais. Hoje a gente vive de rede social. Se quiser divulgar a tua rede social, o teu Instagram, o consultório, fica bem à vontade para as considerações finais. Obrigado. Acho que falar sobre sono, acho que todo mundo gosta, né? Inclusive, você agora que está com esse podcast, né? Promovendo o sono, né? Promovendo a saúde de qualidade. Eu tenho um Instagram, vou deixar, Dr. Carlos Maurício Sono, né? Nas redes sociais. Obrigado pela convite, é sempre um prazer. E eu vou me convidar, por exemplo, a gente tem uma Semana Nacional do Sono, que a gente realiza geralmente na segunda semana de março, né? Então, todas as regionais do Brasil faz várias atividades públicas ou, às vezes, científicas para promover, né, esse tema que é o sono de qualidade, né? Então, se realmente você se interessar, a gente poderia voltar na Semana do Sono do próximo ano. Claro, março. Então está marcado já o próximo bate-papo sobre sono, sobre os transtornos do sono como um todo. E se tiver algum outro assunto, é sempre bem-vindo a gente poder conversar. Muito obrigado. Eu espero que todos tenham gostado do nosso bate-papo. É sempre muito bom levar informação sobre saúde de maneira direta ou indireta e conversar aqui no podcast. Nosso grande objetivo é esse, levar a vocês todos informações. Às vezes coisas simples podem mudar completamente a sua vida, transformar a sua vida. Eu espero que todos tenham gostado do nosso bate-papo. É sempre uma alegria trazer um convidado para nós conversarmos sobre saúde, promoção de saúde, prevenção de doenças. É muito interessante, foi muito bacana. Eu convido todos a se inscreverem no nosso canal, nos acompanharem nas redes sociais e aguardo todos vocês no nosso próximo episódio.